Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. Nesse nono vídeo a respeito do tema de energia, eu vou falar sobre o conceito de rendimento, retomando o vídeo anterior que fala sobre máquinas. Para essa ideia inicial, temos o seguinte raciocínio. Em qualquer máquina, alguma energia é transformada em energia cinética, atômica ou molecular, tornando a máquina mais quente. Por trás desse raciocínio aqui está a seguinte ideia. Sempre que você fizer uma máquina funcionar, energia está sendo fornecida para essa máquina. E parte dessa energia que é fornecida para a máquina se transforma em aquecimento dela. Por que será que a máquina aquece? Os exemplos anteriores de máquinas foram considerados ideais porque toda a entrada de trabalho foi transferido para a saída de trabalho. Então você tinha uma relação de que, sempre que se fazia determinada quantidade de trabalho sobre uma alavanca ou sobre uma polia, você obtinha o mesmo tanto de trabalho. Então não havia perda entre o que era fornecido e o que era obtido. Numa máquina real, quando uma simples alavanca roda sobre o ponto de apoio ou uma polia gira em torno do seu eixo, uma pequena fração da energia é convertida em energia térmica. O que está sendo dito aqui na dica aqui do balãozinho? Que quando se trata de energia, você nunca pode obter alguma coisa a troco de nada. Ou seja, na natureza, nada é de graça. E se você quiser obter energia através de uma máquina, você precisa fornecer para essa máquina também uma parcela de energia. O rendimento de uma máquina é a relação entre a produção de energia útil e a energia total. A porcentagem de entrada de trabalho que é convertida em saída de trabalho. Então você vai ter a relação de rendimento, vai ser o trabalho que é útil, que é o que você obtém na saída da máquina, dividido pelo total de trabalho que foi fornecido para a máquina. Ok? Mais uma vez, aqui em cima no numerador você tem o que obteve de trabalho da máquina, é o trabalho útil, e aqui no denominador você tem o trabalho total, é o trabalho que você fornece para a máquina. Para converter rendimento em porcentagem, você deve fazer uma operação com porcentagens. Então, você deve multiplicar por 100%. Uma máquina ideal teria 100% de rendimento, porque em máquinas ideais não há perda de energia. Numa máquina real, nenhuma máquina real pode ter 100% de rendimento, ou seja, a eficiência dela já é menor. A energia desperdiçada é dissipada na forma de calor. Se colocarmos 100 joules de trabalho em uma alavanca e saímos com 98 joules de trabalho, a alavanca é 98% eficiente, ou seja, há uma perda de 2 joules de trabalho que foi perdido na forma de calor, ok? No atrito entre a alavanca e o ponto de apoio. Em um sistema de polia, uma maior fração de energia de entrada é perdida como calor. Por exemplo, se fizermos 100 joules de trabalho, o atrito das polias ao girar e esfregar em seu eixo pode dissipar 40 joules de energia térmica. Esse sistema de polias tem uma eficiência de 60%. Então está se fazendo uma comparação entre o que se perde nas alavancas, que é cerca de 2 joules, por exemplo, e o tanto que se perde ao utilizar polias, que se perde muito mais energia devido à força de atrito. Ok? Então, tanto alavancas quanto polias têm um rendimento diferente, devido à perda de energia desses sistemas em funcionamento serem diferentes. Plano inclinado. O plano inclinado é uma máquina. Deslizar uma carga para cima ao longo de uma inclinação requer menos força do que levantar uma carga
verticalmente. Vamos explorar melhor essa relação com este desenho. Empurrar um bloco de gelo por uma distância 5 vezes maior para cima ao longo de uma inclinação requer uma força de apenas 1/5 da força peso do bloco, do que levantá-lo diretamente na vertical. A ideia é, aplicando-se uma força neste bloco ao longo deste plano inclinado, a força aplicada para mover ele do nível do chão até uma altura de 1 metro é uma força que é 1/5 da força peso do bloco. Lembrando que a força peso atua na vertical puxando o objeto para baixo. Agora, se você pretende fazer essa força sobre o bloco diretamente na vertical para colocá-lo, para erguê-lo a uma distância de 1 metro na vertical, essa força já precisa ser bem maior. Então perceba, para você poder aplicar a força sobre o bloco ao longo dessa distância maior, que é de 5 metros, o valor dessa força é menor do que você aplicar essa força diretamente sobre o bloco na direção vertical. Então, a gente pode conceber esse plano inclinado como sendo uma máquina que tornou o trabalho de levar o bloco do chão até em cima desse ponto, que tem uma distância de 1 metro de altura, tornou a tarefa mais simples. Continuando a leitura. Se a fricção é desprezível, ou seja, se não há atrito entre a superfície do bloco e a superfície do plano, precisamos aplicar apenas 1/5 da força. O plano inclinado mostrado tem uma vantagem mecânica teórica de 5, ou seja, se você pega essa relação entre a distância que você levou esse bloco sobre o plano, dividido pela distância que você levaria esse bloco na vertical, 5 dividido por 1 dá 5, essa seria a vantagem mecânica teórica. Uma superfície plana e escorregadia, usada para deslizar um bloco de gelo até alguma altura, pode ter uma eficiência de quase 100%, ok? Desde que seja uma superfície plana e escorregadia. Por outro lado, quando a carga é uma caixa de madeira deslizando sobre uma prancha de madeira, tanto a vantagem real mecânica e a eficiência serão consideravelmente menores, porque quando você muda o material que você está executando o trabalho, a força de atrito também muda, ou seja, a força de atrito é também uma relação entre os materiais que estão em contato. Então, se você considerar uma madeira deslizando sobre uma prancha de madeira, a força de atrito aumenta, então vai haver maior perda de energia e a eficiência vai ser consideravelmente menor. Fricção irá exigir que você exerça mais força, uma maior entrada de trabalho. Então, quanto maior a força de atrito para você empurrar a caixa de madeira, maior é a força que você precisa exercer. E isso sem qualquer aumento na produção de trabalho. O rendimento pode ser expresso também como a razão entre a vantagem mecânica real e a vantagem mecânica teórica. Então está aqui a nossa relação de rendimento, ok? Sendo igual a vantagem mecânica real dividido pela vantagem mecânica teórica. O rendimento será sempre uma fração menor do que 1, ok? Porque o denominador dessa fração vai ser sempre maior do que o numerador. Agora uma máquina mais complexa. O dispositivo mecânico mostrado, que é uma espécie de macaco para levantar o carro, é uma espécie de plano inclinado, envolvido em torno de um cilindro. Uma única volta da alavanca, que é esse carinha daqui, uma volta completa dela, eleva a carga
a uma distância relativamente pequena. Então, essa aqui é a distância que você pode, por exemplo, elevar o carro quando se dá uma volta completa nessa alavanca. Se a distância circular que a alavanca é movida é 500 vezes maior que a distância obtida no levantamento do carro, então a vantagem mecânica teórica do macaco é 500. Há uma grande quantidade de atrito no macaco, então a eficiência pode ser cerca de 20%. Ou seja, se isso daqui é o que a gente vai obter ao utilizar a máquina, ok? Podemos então verificar que houve uma perda de 80% da energia. Ou seja, grande parte da nossa energia disponível para a máquina, que colocamos à disposição da máquina, foi perdida e somente 20% foi utilizado para fazer trabalho no levantamento do carro. É uma diferença muito grande. Isso significa que o macaco realmente multiplica a força por cerca de 100 vezes. Então, a vantagem mecânica real é de cerca de 100, ok? Então, você pode ter esse tipo de relação se você pega aqui o 500, ok? E multiplica o 20%, ok? Lembra que a relação de porcentagem, se você escreve 20%, é o mesmo que escrever 20 dividido por 100, ok? É isso que quer dizer 20%. Então, se você multiplica 500 por 20%, você vai obter esse resultado aqui de 100, que seria a vantagem mecânica real do macaco do exemplo anterior. Esse carinha daqui. Continuando. Um motor de automóvel é uma máquina que transforma a energia química do combustível em energia mecânica, relacionada ao movimento do carro, por exemplo. As moléculas da gasolina se quebram com a queima do combustível. Os átomos de carbono da gasolina se combinam com átomos de oxigênio para formar dióxido de carbono. Os átomos de hidrogênio combinam com o oxigênio e a energia é liberada. A energia convertida é usada para funcionar o motor. Então, o processo de funcionamento do motor do carro, que está sendo dito nesse slide, se aplica ao nosso raciocínio de rendimento de uma máquina, ok? Então, a gente vai ter, para o funcionamento do motor, uma energia útil, que está sendo o que você obtém de funcionamento do motor e é transformado em energia mecânica. E você tem também uma parte dessa energia que está sendo perdida na forma de calor. Então, nem toda a gasolina que está sendo transformada pela sua queima lá no motor do carro vira energia mecânica. Parte dessa gasolina que foi queimada, a energia dela vai se transformar em energia térmica de aquecimento do motor. Transformar 100% da energia térmica em energia mecânica não é possível. Isso é um processo irreversível, ok? A gente fala melhor sobre essa relação quando estudamos o conceito de entropia. Algum calor deve fluir do motor. Então, muito provavelmente, você já deve ter chegado perto de um motor em funcionamento. E quanto mais tempo esse motor passa funcionando, maior fica a sua temperatura. Então, durante uma viagem, se você pôde ter a oportunidade de chegar perto de um motor em funcionamento, seguramente você percebeu que o motor do carro estava bem quente. É devido à transformação de energia. E que também esse motor de carro ele não tem um funcionamento que converte 100% da energia do combustível em energia do movimento. O atrito colabora para a dissipação de energia. Então, quanto maior o atrito entre as peças de um motor, maior será a perda de energia, ou seja, menor o rendimento do motor. E é por isso que se pede para que os motoristas mantenham o carro bem lubrificado, para que o motor possa trabalhar continuamente com um atrito reduzido, aumentando, portanto, o rendimento desse motor.
Mesmo os motores de automóveis movidos a gasolina mais bem concebidos são improváveis de terem rendimento maior que 30%. Então, se você considerar os carros mais tops do mercado atualmente, o rendimento dos motores desses carros, na verdade, chega próximo a 35%. O que isso quer dizer? Que 65% da energia que se fornece para os carros está sendo perdido, por exemplo, na forma de calor. E só 35% da energia fica disponível como trabalho útil do motor. Ok? Está sendo dito aqui no balãozinho. A energia é a maneira da natureza manter um certo valor, uma certa pontuação. Pense um pouco na seguinte questão. Uma criança em um trenó, cujo peso total é 500 newtons, ou seja, 500 newtons equivale ao peso da criança e do trenó. Então é puxado para cima em uma rampa de 10 metros, que a eleva a uma distância vertical de 1 metro. Qual seria a vantagem mecânica teórica dessa inclinação? Resposta: a distância de entrada dividido pela distância de saída, ou seja, 10 dividido por 1, que dá um total de 10, ok? Perceba que essa vantagem não tem unidade de medida, porque você vai cancelar as unidades de medida no numerador e no denominador, dando um número adimensional. Finalizando o nosso raciocínio, por que uma máquina não pode ter 100% de rendimento? Qual é ou quais são os fatores que impedem uma máquina de transformar toda a energia, ok, fornecida a ela em energia útil? Deixe a sua resposta no comentário do vídeo. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.